Boa noite, família. Boa noite. Sejam bem-vindos à nossa gira de Umbanda Xamânica, em mais uma noite especial, onde nós vamos trabalhar na força dos orixás Oxóssi e Iemanjá e com a linha dos caboclos. Então, hoje, eu gostaria de falar um pouquinho dessa linha dos caboclos, a gente conversar um pouquinho a respeito disso, dividir um pouquinho de conhecimento com vocês. Essa fala é sempre para auxiliar vocês a pensarem, inclusive na hora que estiverem lá com os guias, poderem aproveitar melhor o atendimento de vocês, né? Quando a gente entende melhor, a gente também consegue direcionar melhor os nossos pedidos, os nossos conselhos, né? Dentro da linha de Umbanda, a gente tem as 3 linhas primárias, que são os caboclos, os pretos velhos e os herês. Respondendo essa tríade na linha de direita. Na semana passada, inclusive, falei dessa tríade na linha de esquerda, né? Onde temos os Exus, as pombagiras, os Exus mirins e as pombagiras meninas. Falando da linha de direita, a gente vai tratar com essas linhas, que nada mais são do que os nossos ancestrais, né? Se a gente parar para pensar, né, no que representa a linha de pretos velhos, né? São os velhos escravos que vieram para cá e que deram origem ao nosso povo nos dias atuais, né? Hoje é muito raro que alguém não tenha uma mistura em seu sangue, né? Aqui, como brasileiros, né? Somos filhos de várias raças, europeias, orientais, africanas e tudo mais. Indígenas também, né? Essa grande mistura já aconteceu há muito tempo atrás, então hoje somos um povo que carregamos essa diversidade em nosso sangue. E é por isso que essas linhas se manifestam dentro da nossa religião, que é a Umbanda, né? São os nossos próprios ancestrais. Não necessariamente nós precisamos compreender como sendo um negro escravo ou preto velho, ou como sendo indígena ou caboclo. Nós vamos entender que, inclusive, essas manifestações ocorreram em algumas vidas. Todos nós aqui, como espíritos, já tivemos muita experiência e várias experiências, várias encarnações aqui nessa Terra, em diversas funções, em diversos lugares do planeta, né? Assim também é com eles, né? São linhas que tem ali dentro do seu Taurus, dentro da sua linha reencarnatória, sim, né? Alguma experiência como caboclo, como índio, como negro, né? E a gente vai entender como os nossos antepassados, os nossos ancestrais veneráveis, aqueles que pela própria evolução pararam de entrar na linha saíram da linha reencarnatória e passaram a trabalhar aqui conosco de outras formas, de outras maneiras, nos orientando. São espíritos que alcançaram uma determinada iluminação, tá certo? E que por conta disso, eles vêm nos auxiliar e nos ajudar através dos médiuns, tá? Mas se eles encontraram a iluminação, o que eles estão fazendo aqui? Bom, eles estão cumprindo com a missão deles diante da própria família, do próprio Ebé, né? Cada médium, cada um de nós carregamos a nossa linhagem, os nossos antepassados. Quando a gente vai olhando para essa linhagem de antepassados, a gente vai chegar lá nos orixás, que a gente vai entender que é uma linhagem que todos nós remontamos, tá certo? Mas aí temos diversas
experiências aqui na Terra, e cada uma dessas entidades tem um comprometimento com a própria pessoa, com a própria família, né? E então é bem assim, lá no EBE a gente vem para cá, a gente fala assim, vamos resolver isso, vamos resolver aquilo, dessa vez eu vou experimentar isso ou aquilo, né? Que é o que a gente chama de propósito, missão de vida, destino. E aí, muitas vezes, a gente chama no peito várias coisas. E a gente fala assim, mas eu vou precisar de ajuda, né? E é daí que vem o comprometimento desses nossos antepassados, da nossa própria família, em nos apoiar e nos auxiliar, tá? A lógica é a mesma. São espíritos mais antigos, são espíritos que conquistaram e acumularam uma maior experiência e vêm compartilhar conosco essa experiência, através da sua própria família, tá? E os herês, que é uma linha extremamente misteriosa, tá certo? A linha das crianças é uma linha que ela tem diversas origens. E dentro do próprio sincretismo da Umbanda, a gente vai observar vários pontos, né? Primeiro que na religião católica, onde houve um sincretismo muito forte com a Umbanda, principalmente nos princípios, né, da nossa religião, quando ela nem se chamava Umbanda, quando ela existia, mas ela existia de forma não oficial, existe aí, né, toda uma fé, né, toda uma linha que fala desses santinhos, de crianças milagreiras, né, de crianças que vêm trazendo aí a sua luz ao mundo. Então já há aí um olhar diferente para esses espíritos das crianças, porque temos aí como ensinamento que as crianças são puras, né? Eu sempre falo, um bebê é um ori que nasceu na terra, é um espírito que nasceu na terra, né? Todos nós nascemos aqui nessa terra e viemos de várias experiências. Então a gente tem essa linha do sincretismo, a gente vai ter também o sincretismo com o candomblé, que traz a linha dos herês, que são o que eles consideram os comunicadores dos orixás, né? Então no candomblé o orixá não fala, então vem o heresinho trazer a mensagem daquele determinado orixá dentro dessa linha do candomblé, que vai sincretizar também com a Umbanda mais pra frente, que vai se misturar com isso. E daí surge essa linha dos herês, que hoje, num olhar mais atual, a gente diria que vai se conectar principalmente com a nossa criança interna, com a nossa criança divina, que é com a nossa pureza mesmo, com esse lado bem inocente nosso, e que é uma fagulha divina que manifesta em cada um de nós. Todos nós aqui carregamos essa centelha da criança, né? Jesus Cristo escreveu na Bíblia, vinde a minhas criancinhas, né? Porque é delas o reino dos céus, por conta da pureza, da inocência e da fé. Dentro da Umbanda, isso se fortificou, sincretizou com os orixás Ibede, né? Que quando a gente vai estudar um pouquinho mais a tradição africana, a gente vai compreender de outra maneira, a gente vai entender de outra maneira. Os Ibedes, eles são orixás que estão conectados a pessoas que são gêmeas, né? Que tem as gestações gemelares. Mas aqui na Umbanda a gente sincretizou com tudo isso, representando mesmo essa linha de manifestação, onde há uma manifestação mais infantil, mais da criança. Quando a gente vai olhar lá para os orixás africanos, a gente também vai identificar orixás que estão nessa linha, que são os euês, que a gente chama, né? Orixás mais criança, trazendo essa energia, essa potência da vida,
a própria potência que nós, quando viemos aqui, temos a vida latente dentro de nós. Então é uma linha de extrema importância dentro da Umbanda. Inclusive existe aí um ditado que diz que macumba de herê ninguém desmancha, e é real. E é importante a gente entender que isso está relacionado à fé pura, a fé mais pura que existe, a própria inocência e essa conexão com o divino, com frequências maiores, né? Com frequências angelicais. Voltando agora para os nossos amados pretos velhos e principalmente para os caboclos, a gente precisa compreender que eles trazem um conhecimento de suas próprias experiências aqui na Terra. Então, quando a gente olha para essa linhagem, que é uma linhagem que está conectada com o povo originário dessa terra, os indígenas, é uma linhagem que tem um profundo conhecimento da natureza. E de qual natureza? A nossa própria. Nós conhecemos muito pouco a respeito dos nossos saberes ancestrais. O que estava verdadeiramente acontecendo aqui antes de 1500? Não é mesmo? Né? Por conta da própria colonização, há um conflito e há diversas transformações sociais. Então, antes disso acontecer, haviam sábios caminhando nessa terra, haviam pessoas que conheciam profundamente os saberes da própria natureza, portanto, sabiam profundamente sobre as curas. E quando a gente fala sobre cura, é importante a gente compreender que a gente não está falando só de doença física. A gente precisa entender que toda doença e que toda a saúde, ela não está contida somente no nosso corpo físico. Afinal, todos nós temos um corpo físico e os nossos corpos energéticos que habitam e que estão integrados com esse corpo físico. Né? Todas as partes divinas e sutilizadas que todos nós carregamos, até chegar no nosso próprio Ori, que é o nosso eu superior conectado, que é o nosso próprio Deus, que é a manifestação divina real, né? Esse Ori, ele vem aqui, ele vem se manifestando e estamos aqui a partir do desejo dele, a partir da própria experiência que ele resolveu nos propiciar, né? Então, quando a gente está falando da palavra cura, a gente precisa entender que tudo aquilo que está no corpo físico está também nos nossos corpos energéticos. E tudo aquilo que está nos nossos corpos energéticos pode sim afetar o nosso físico, né? E quando a gente também está falando disso, a gente precisa compreender que todo tipo de vício, comportamento e temperamento que a gente carrega e que nos faz mal está conectado com a palavra cura também. Principalmente nos dias de hoje, que pelo menos uma dessas coisas alguém carrega, que é ou ansiedade, ou melancolia, ou irritabilidade, ou acelerado demais, ou acelerado de menos, né? Nos dias de hoje, todos nós estamos carregando algum tipo de disfunção nesse sentido, até por conta da nossa sociedade e do afastamento que nós temos da natureza. A natureza é nosso maior suporte para nós entendermos o ritmo correto e o próprio equilíbrio, né? E esse afastamento, ele prejudica que esse contato, essa harmonia entre o ser e o ambiente, que leva a gente a estar mais
tranquilos, mais equilibrados e integrados. Então, é por isso que nós temos uma casa de Umbanda, né? É por isso que estamos aqui, para buscar essa reconexão da forma que podemos, que temos como consegui-la, né? Então, quando a gente chega diante desses ancestrais, desses guias maravilhosos que vêm se disponibilizar aqui para nos ajudar, a gente deveria pedir por cura, né? Eles conhecem o caminho das curas, eles conhecem o caminho do equilíbrio, eles conhecem o caminho da integração, até porque eles passaram por isso e eles trazem isso como sabedoria e conhecimento para nós. Então, como os herês, a gente deveria chegar diante deles e, com um coração puro e inocente, pedir em fé mesmo por uma cura. A cura seja lá do que for, né? Da nossa saúde, mas também do nosso comportamento, do nosso temperamento, ou da nossa própria agitação, ou daquilo que nos atrapalha. Mas para isso nós precisamos estar com o coração aberto. A cura, ela não é um milagre. O coração aberto significa que a gente se compromete, que a gente se autorresponsabiliza e só pede mesmo a bênção, o axé para que a gente consiga. A gente vai pedir mesmo a força, a resiliência, né? Vai pedir o conselho, como que eu faço para melhorar aqui, para melhorar ali, para trazer essa cura. Muita gente está manifestando doenças físicas por ansiedade nos tempos de hoje, né? Ser muito acelerado, tá muito, né, com os pensamentos cheios. E a gente começa a ficar doente mesmo, porque o corpo não aguenta, nós não fomos feitos para viver nessa agonia, para viver no desespero, para viver nessa angústia. Nós fomos feitos para acompanhar o dia e a noite, ou seja, o tempo da natureza, e não o tempo que nos é imposto nos dias de hoje, né? Para a gente buscar a cura para um comportamento que a gente sabe que é uma dor que a gente carrega dentro de nós e que a gente não consegue controlar porque é uma dor, é profundo dentro de nós e a gente fica irritado, com raiva. Às vezes a raiva tá lá atrás, a gente nem se lembra do porquê que a gente sente tanta raiva. Mas a gente fica chato, incomodado, e aí qualquer coisa, qualquer pessoa, qualquer tipo de coisa nos atrapalha. E aí a gente vai manifestar pressão alta, diabetes, né? Tudo está interligado, tudo é uma integração. A própria medicina hoje é mais aberta a compreender as questões humanas e entender o quanto isso afeta a nossa saúde física. Eles têm um grande conhecimento dentro disso. E quando a gente vem com o coração verdadeiramente aberto e comprometidos a entregar o nosso esforço para isso, e o nosso esforço é o que a gente vai fazer lá fora. É o que a gente se propõe mesmo a mudar. A olhar para dentro e falar, realmente isso não me faz bem, isso não está produzindo boas emoções dentro de mim, e eu posso sim começar a adoecer. A gente fala, saúde é um estado de espírito. Eu me sinto saudável. E isso sim vai impactar no nosso corpo físico, em todos os nossos outros corpos. Pedir a sabedoria dos caboclos, que conhecem tanto das medicinas das florestas, das medicinas da natureza, é pedir por suporte,
por apoio energético, para que a gente consiga mudar e transformar. Os tempos hoje estão bem complexos, as mudanças estão ocorrendo a olhos vistos de todos. E chega um momento onde a gente precisa começar a amadurecer o nosso autocomprometimento com nós mesmos. E não mais com os outros. E não mais para provar algo para alguém, para mostrar algo para alguém, né? Para mostrar que tá tudo bem, que é melhor do que o outro, para mostrar e se comparar com as outras pessoas. O nosso maior Deus está dentro de nós. E o nosso compromisso é com Ele, com mais ninguém. É esse o compromisso que nós temos. Então, olhar para as nossas próprias necessidades, para as nossas próprias limitações e buscar, procurar mesmo pelas nossas próprias curas. É de extrema importância. Nós não vamos conseguir resolver o problema do outro. Nós vamos somente conseguir resolver os nossos problemas. Porque é somente sobre ele que temos controle, que conseguimos atuar verdadeiramente e eficientemente. Então não importa o problema que você está tendo com os outros, só vai mudar a partir de vocês mesmos. Axé? Axé. Que vocês tenham uma gira muito curativa, que hoje seja um momento das grandes curas e procurem dentro de vocês, comecem devagarzinho, vão se propondo para que vocês possam dar esses passos um atrás do outro e ir fazendo as próprias conquistas. Arroz.